Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é João Batista, eu sou estudante de Educação Física, estou no 7º período e criei esse canal aqui a fim da gente discutir e trazer aí ideias sobre treinamento, sobre fitness, sobre musculação, principalmente voltado para a estética, que é a parte que eu mais estudo e me especializo. Se você chegou agora aqui no canal e ainda não é inscrito, se caiu aqui de paraquedas, aproveita e já clica aqui no botão de inscrever-se. E se você já assiste os vídeos, mas ainda não foi inscrito no canal, te recomendo a conferir aqui embaixo, que a maior parte do público que assiste não é inscrito. Então já confere aí, para vocês não custa nada e rapidinho, mas ajuda muito a gente que produz conteúdo, tá? Mas sem mais delongas, vamos pro assunto. Hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, vamos ver 5 dicas para melhorar os seus resultados na academia. São coisas que podem parecer simples, mas quando a gente entende o porquê que a gente faz elas e faz da maneira correta, a gente tem os nossos resultados muito potencializados. E a primeira dica é: controle os seus treinos. Pode parecer brincadeira, pode parecer que é algo tão simples e que deveria ser a base de tudo e que não é feito de maneira alguma, e digamos que é a base do seu treino, que é controla o seu treino. Existem diversas formas da gente controlar o seu treino, tá? Do seu volume total. Mas aí a gente simplifica e aí você controla só séries e repetições. Por quê? Vocês precisam entender que para a gente evoluir, para a gente ter evoluções estéticas, a gente precisa gerar um estímulo para que esse estímulo gere adaptações e o nosso físico vá se adaptando. Nosso corpo ele vai se adaptando àquele estímulo que está sendo imposto a ele e aos poucos ele vai tendo modificações. Então a gente tem modificações que acontecem de forma aguda e a gente tem modificações que acontecem de forma crônica. A modificação morfológica, ela acontece de forma crônica, então vai ser gradativamente que aquela modificação ela vai acontecendo. E para que isso aconteça, a gente precisa estar sempre progredindo no estímulo que a gente dá para o nosso físico para que ele gere novas adaptações. Então vocês ficam buscando aí surpreender o músculo, criar coisas mirabolantes para poder não estagnar, para não entrar em homeostase, sendo que o simples fato de você controlar o seu treino, o volume de séries e o peso que você utiliza, já vai fazer com que você não entre em homeostase, porque você consegue estar modificando aquele volume total de treino seu. Como eu falei, existem várias formas da gente controlar o seu volume total de treino, com muito mais detalhes e com muito mais informações, mas se você controlar essas duas variáveis, a gente já consegue estar progredindo no seu volume total de trabalho e a gente consegue ter resultados sempre, tá? Outra coisa muito importante, quando a gente controla a zona de repetições, a gente está basicamente controlando a nossa zona de intensidade. Porque a gente trabalhando dentro de zonas de repetições limítrofe, por exemplo, 6 a 8, 10 a 12, 15 a 20, a gente consegue controlar a zona de intensidade que a gente está trabalhando. Então, controle o seu treino. A segunda dica, e também não menos importante, é: aprenda realmente a técnica daquele exercício e os macetes para executá-lo de forma correta. A gente tem o mau costume de achar que simplesmente levantar o peso de qualquer maneira vai trazer resultados pra gente. E é exatamente aí que a gente se engana. Não tem correlação você treinar pesado com você treinar errado. Muito pelo contrário. Quanto mais refinada for a sua técnica daquele exercício, mais pesado você vai conseguir treinar. Até porque a força ela tem ligação direta com a capacidade que o seu corpo tem de recrutar a unidade motora para fazer aquele trabalho. E esse aumento no recrutamento de unidade motora, a gente só desenvolve com o tempo. Então, quanto mais a gente repete um movimento, quanto mais a gente refina aquela técnica, mais a gente se torna capaz de progredir o peso dentro do exercício. Porque a gente tem mais unidades motoras sendo recrutadas, a gente tem os estabilizadores e os sinergistas trabalhando de forma mais eficiente, o que vai fazer a gente progredir cada vez mais no treinamento. E uma coisa muito importante para a gente desenvolver essa técnica, além da gente refinar o movimento, é a gente aprender alguns macetes. Então, todo exercício ele tem um alinhamento perfeito, ele tem o padrão cinesiológico de movimento, padrão biomecânico. E quando a gente não é da área, fica muito técnico se a gente for falar em termos que vocês não vão acabar entendendo. Então, por exemplo, ajusta a articulação glenohumeral a tantos graus de abdução de ombro, tarará, tarará.
vai acabar ficando muito complexo. Então, ter alguns macetes vai ajudar com que você consiga criar essa conexão neuromuscular e fazer com que você consiga refinar a técnica mais fácil. Por exemplo, nos movimentos de remada, é muito comum a gente falar para as pessoas: começa retraindo as escápulas, depois puxa o cotovelo. Isso é um ajuste simples, mas que as pessoas muitas vezes, a depender do grau, se ela for ali muito iniciante, ela não consegue imaginar o que é retrair as escápulas e depois puxar o cotovelo. Aí a gente dá um insightzinho para ela, por exemplo, tenta guardar o cotovelo no bolso. Pode parecer besteira, mas na hora que você está fazendo o movimento, você percebe que a pessoa naturalmente conseguiu fazer aquilo de forma mais natural, porque ela conseguiu criar uma conexão, ela tem ideia do que é o movimento, e aí isso ajusta. Então, tenha os macetes da técnica, e esse tópico está diretamente ligado com a terceira dica, que é: passe mais tempo com o mesmo planejamento de treino, com os mesmos exercícios. Não troque de exercícios todo dia, nem toda semana, nem a cada 2 semanas. A gente precisa ficar mais tempo com o mesmo planejamento de treino para que a gente consiga evoluir naquele exercício. Vocês têm o costume de achar que é trocar o exercício ou trocar o treino que vai trazer resultados para vocês. E não é muito bem assim que funciona. Na verdade, é ao contrário. Quanto mais tempo você passa com o mesmo planejamento, mais você refina aquela técnica e você se familiariza com os exercícios. Então, passando mais tempo é o que vai possibilitar a gente fazer esse refino de técnica. Então, vocês querem trocar de exercício todo dia, toda semana vocês querem fazer um treino novo. E vocês não vão conseguir refinar a técnica fazendo isso. E esse é um dos fatores que justamente impedem que você consiga progredir o peso neles. Então, aposto que você está treinando aí e você já não consegue progredir peso há muito tempo, que você tenta e não consegue. Um dos fatores que pode ocasionar isso é justamente estar substituindo, trocando esses exercícios toda semana. A gente precisa de um tempo que vai de 8 a 16 semanas para a gente desenvolver um refino motor e uma técnica adequada. Então, você ficar trocando esses exercícios todo dia e toda semana não vai te trazer benefício nenhum, muito pelo contrário, só vai te trazer malefícios. Ah, mas a gente precisa dar estímulos diferentes. Tá, mas a gente precisa dar estímulos diferentes na hora certa. A gente precisa ter um controle, fazer aquilo ali da maneira correta e conseguir evoluir dentro daquilo para depois a gente dar um outro estímulo de uma outra maneira. As adaptações, elas não ocorrem de maneira imediata. Então, tirem essa ideia da cabeça de vocês que a gente precisa estar dando estímulo diferente todo dia. Não é assim, tá? E aí a gente já vai para a quarta dica, que tá ligado com a segunda e tá ligado com a terceira. Observem como toda a estrutura ela se conecta. É justamente assim que um planejamento de treino vai ser elaborado. Ele vai ter toda uma estrutura para te proporcionar o resultado. E a quarta dica é: aumente a intensidade dos seus treinos. Exatamente. Os pesos têm mais importância do que o que vocês imaginam. Aqui um adendo, tá? Não é levantar peso de qualquer forma. Lembra que antes disso tudo, a gente trabalhou em refino motor e desenvolvimento de técnica. Com tudo isso feito, com a maturidade já adquirida, com refino motor já top, você conseguindo executar o exercício perfeitamente, é aí que o bicho vai pegar. Porque aí você vai conseguir progredir de forma que você nunca progrediu. Porque você tem a sua respiração controlada, os eixos articulares bem alinhados, os seus sinergistas já estão trabalhando perfeitamente, os seus estabilizadores já estão fortes o suficiente para estabilizar o movimento. E você já tem aquela técnica completamente refinada para que aí você consiga começar a progredir os pesos da maneira correta. Tá? E você vai perceber que a partir do momento que você juntar isso tudo, a sua progressão de pesos ela vai ser natural. Então, o que você antes sofria para conseguir fazer, por não ter técnica adequada, por não ter refino motor, pelos estabilizadores não estarem fortes o suficientes, por você ficar mudando de exercício todo dia, agora naturalmente você vai conseguir, porque o treino te proporciona isso. E aí a gente aumentando o peso, a gente aumenta o estímulo mecânico, que é o principal fator para hipertrofia muscular. E aí, meus amigos, é só sucesso, porque é uma coisa subsequente da outra e vai virando uma cascata e a gente começa a ter bastante resultado. E pra gente finalizar, essa quinta dica aqui vocês vão ficar surpresos, mas é exatamente isso que vocês vão ouvir, tá? Treine menos. Meus amigos.
Pode parecer que não, mas por incrível que pareça, vocês pecam pelo excesso. E por que eu falo treine menos? Porque é muito comum quando a gente vê treinos, principalmente de vocês que não são acompanhados por nenhum profissional, que fazem o treino ali por conta, de qualquer maneira, vocês com volumes de série de treino exorbitantes. Então é muito comum a gente ver mulheres com 50 séries de quadríceps, 60 séries de quadríceps. Homens a gente vê ali com 50 séries de peito, 60 séries de peito. Mulher ainda tem a questão do desequilíbrio, então acaba fazendo 50 séries de quadríceps, porque tem bastante variação de exercício. Aí faz 12 séries de posterior, porque a gente só tem poucas variações de posterior. Então acaba gerando um desequilíbrio, que em alguns casos a gente pode ter alguns problemas articulares relacionados a esse desequilíbrio. Em outros casos a gente pode ter um desequilíbrio estético, porque a mulher acaba ficando com o quadríceps muito grande, o glúteo muito curto, posterior muito pequeno, e aí gera esse desequilíbrio, né, na estética dela. E por que eu falo isso? Quando chega a partir de um certo ponto, a gente já não consegue mais imprimir a quantidade de força ideal no exercício, por uma série de fatores. Então a gente tem um acúmulo de fadiga muito grande, a gente tem a depleção dos nossos níveis energéticos, a gente tem o desgaste do nosso sistema nervoso central, a gente tem o desgaste do nosso sistema nervoso periférico, a gente tem a depleção do nosso sistema cardiorrespiratório. Então a gente vai depletando todos esses sistemas a ponto que, de um certo ponto para lá do treino, o custo-benefício ele não é tão bom. Então seria melhor que você tivesse um treino menor, se falando de volume de séries, e que você conseguisse propiciar para você uma evolução nos pesos que você utiliza. A partir daí a gente teria um estímulo mecânico maior, que é o que a gente mais busca, e consequentemente a gente teria um volume de treino total maior, porque a gente aumentou o estímulo mecânico. E a gente conseguiria progredir da melhor forma possível. Então não é que vocês não têm força, é que vocês estão treinando submáximo por não ter conhecimento e não ter opção. Então vocês enchem de exercícios, vocês enchem de séries, se depletam e não conseguem progredir por causa desse treino muito exaustivo e muito longo. E acabam treinando submáximo abaixo da zona de intensidade por conta dessa má elaboração. E é por isso que vocês acabam tendo os resultados mais devagar ou menores, claro, sem levar em consideração o fator genético. E por isso que vocês acham que vocês não têm força e não conseguem progredir de peso. Certinho? Espero que vocês tenham entendido as 5 dicas. Se não entendeu, podem ficar à vontade para deixar aqui nos comentários que eu faço outro vídeo. Ou então, se quiser, eu faço um vídeo de cada dica separado, mais detalhadamente, de como a gente faz para refinar técnica, para progredir peso, e trago aqui para vocês. Se não for inscrito ainda no canal, você está perdendo tempo, chegou até aqui, clica aqui no botão de inscrever-se. Tamo junto, vamos nessa!